Bom dia aos nossos ouvintes e internautas, nessa manhã de terça-feira, 28 de março de 2023, na Taba TV. Hoje vamos ter a mídia como foco central da nossa reflexão. E por quê? Porque exatamente nessa semana, que começou ontem, dia 27, e que vai até o dia 31 de março, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, está celebrando os seus 115 anos e aproveitando para trazer a discussão, em parceria com a Faculdade de Comunicação Social da UERJ, um debate sobre o jornalismo contemporâneo no Brasil, com base em diferentes visões. E aí entra tudo, desde o ensino acadêmico nas universidades até as plataformas digitais, incluindo a mídia independente ou alternativa, como a Taba TV. A gente tem duas expressões, né? E a diversidade de cada uma delas, seu papel político, seu serviço ou até desserviço na construção democrática, e que tem reflexos, inclusive, na nossa imagem lá fora, através da imprensa internacional. Só pelo número de profissionais, que inclui palestrantes, jornalistas, mediadores, homenageados, chega perto de uma centena. Eu estou exagerando, mas é 70 e poucos, né? E já evidencia a importância do evento, não é mesmo? Nas diversificadas mesas temáticas, podemos ressaltar o debate sobre o papel do repórter, a ética na profissão de jornalista, a educação e a formação profissional e também a ideologia. A mídia hegemônica, a mídia alternativa, que eu já até mencionei, não é? Então, tudo isso vai ser evidenciado e evidencia, evidentemente, a importância de todo esse evento, né? Aí o que vamos fazer? Eu vou aproveitar também a oportunidade e comentar sobre a nossa primeira semana das manhãs da Taba TV. Por que eu quero fazer esse comentário assim, né? Porque tivemos o Heitor, o Leon, eu e a Ágata. E como foi uma programação ainda experimental, eu quero pedir perdão pelas falhas, principalmente as de divulgação, e dizer que vamos nos esforçar mais e tentar supri-las, né? Evitar, e voltando ao tema das mídias alternativas, ter um canal sem nenhuma espécie de patrocínio, só contando mesmo com o entusiasmo e o interesse da galera, porque é muito difícil, sabe? Vocês vão convir que é muito complicado. Não estou aqui para reclamar, não, mas só para mostrar essas dificuldades que a gente tem. Então, aproveito o meu tempo hoje para agradecer o esforço da nossa equipe. E quero também fazer uma síntese dos temas que foram tratados nas manhãs da Taba TV nessa semana passada. Então, vou começar pelo Heitor, que foi o que primeiro aderiu à ideia das manhãs, né? Com muita garra, com muita vontade. Ele é um economista sensacional e que está sempre traduzindo aquela linguagem do economês, né? Que é para a gente não entender nada, e isso é um fato concreto. Ninguém, sabe? Não existe interesse que o brasileiro entenda o que está acontecendo no terreno da economia, porque a economia é tudo, né? Pela economia que a gente chega à política, e a política ela vai dar força àquilo que interessa a ela, a política, né? Então, nosso companheiro nos trouxe um tema cabeludo, ou seja, a crise bancária no centro do sistema capitalista nos Estados Unidos e Suíça. E fez a relação entre essa crise e o aumento da taxa Selic aqui no Brasil. Como economista, o Heitor quer traduzir, como eu até já falei, esses jargões, né? E essas relações também, que poderíamos chamar de espúrias. E eu, num bom português, digo que
mas é um português raso, eu digo que são as mutritas. E aí ele tenta nos explicar em seguida qual é o papel dessa tal de Selic. E, de quebra, nos mostra o X da questão do Lula estar em briguinha com o presidente do Bacen, o nosso Banco Central. Fica difícil eu tentar sintetizar a explicação do Heitor sobre o significado da taxa Selic. Por quê? Porque quando eu mesma tentei encontrar essa explicação há anos atrás, o que aconteceu? Achei tantas variáveis, que era controle da inflação, aumento do interesse das empresas na compra de papéis da dívida pública, o fato do governo querer atender aos interesses do mercado financeiro, etc. e tal. E aí eu acabei me enrolando, eu digo, vou dar esse título ao que escrevi de O Enigma da Taxa Selic, porque quando tem um enigma, você quer converter aquele enigma e traduzir aquele enigma, né? Não é isso? Encontrar essa explicação, né? E aí, na exposição do Heitor, ele explica melhor do que eu, mas também demora, e aí eu não sei repetir, né, o que ele falou. Mas é a taxa Selic, pelo dizer dele, o pouco ou muito que eu entendi, é que o sistema financeiro ela serve ao sistema, em detrimento da expansão econômica do Brasil como um todo, e em prejuízo de quem toma dinheiro emprestado, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, né, ou nas financeiras das empresas que também vendem a crédito, como, por exemplo, as Casas Bahia, as lojas Renner, né? Então, todo esse comércio. Porque a gente fala o seguinte, né? O que acontece? As Casas Bahia, né? E as lojas, elas... Deixa eu ver aqui. Elas têm os produtos que elas vendem, não é verdade? Mas acontece que ela, na bem da verdade, não quer ser só comércio. Elas querem ganhar mais dinheiro do que o comércio promete. Então, o que elas fazem? Elas pegam o dinheiro e querem jogar também, porque como existe uma jogatina virtual, o cassino virtual, como eu chamo, elas querem também pegar o dinheiro, o capital da empresa, e também fazer essa jogatina. E aí o que acontece, né? Vocês vejam a história das americanas. Não é por falta de vender, não é falta de comprador, não é falta de nada disso. E nem de desfalque assim, de alguém ter metido a mão no bolo. Na realidade, essa falência é o emprego desse capital acumulado, né? E a jogatina no mercado financeiro. É isso. E, como dizia a lenda grega, né? Que todo mundo quer virar um Midas. O que era o Midas? Era onde ele botava a mão, virava ouro, né? Então, as pessoas querem multiplicar em fração de segundos o seu dinheiro. Então, para fazer isso, não basta ser comerciante ou industrial, tem que jogar no sistema financeiro, sim, é isso que eles fazem. Não tem que jogar assim, não. Devia ser, não tem que jogar, mas acontece que eles jogam. Né? É essa a questão. Então, essa comparação que o Heitor faz, né, da falência agora dos bancos dos Estados Unidos, é a mesma lógica. O First Republic Bank, o Silício Valley Bank, né, o suíço Credit Suisse, a aplicação é muito parecida com o que ocorreu na crise de 2008, também lá nos Estados Unidos, com a quebra dos bancos e financeiras, que passaram a financiar imóveis. Olha só que coisa incrível! A pessoas inadimplentes, como um jogo de roleta russa, né? Você faz coisas absurdas e depois a gente fica... Mas aí, quando o negócio está feio, né? Quando pega,
aí eles correm para o governo, aí o governo serve. O governo, que todo mundo fala mal, que diz que é ineficaz, ineficiente, que tudo que é estatal não vale nada, não sei o que, bom é você ter as coisas. O capitalismo tem que ser individualizado, tem que ser gente que se empenhe sim, em ganhar dinheiro, e ganhar às custas de alguém, né? Nessa roleta. Então, isso que ocorre. E é isso que está se repetindo agora, né? Não tenho dúvida. E o Heitor também, então, isso aí eu já falei da primeira participação do Heitor, mas o Heitor teve uma segunda participação também muito boa, e ele nos brindou com mais outra questão econômica muito importante. Qual foi essa outra questão importante que ele nos brindou? Né? É o novo projeto do governo, que modifica o conceito de responsabilidade fiscal, ou limite fiscal, né? Que tem a ver com o quê? Com os gastos públicos do governo. Ora, essa mudança causa não só muita polêmica, como estrago político. Haja visto ter sido uma das razões do impeachment da presidente Dilma, né? Acho que todo mundo se lembra aqui o que foi. Portanto, é necessário a gente esclarecer para a população, com todos os detalhes, que o presidente Lula, ou outro qualquer, que tenha um compromisso de administrar bem o país, promovendo o mínimo de bem-estar social, vai ter que aumentar os investimentos em itens como educação, como saúde, como saneamento, não é mesmo? Se esses compromissos devem ser mantidos, como resolver a questão de não ultrapassar o orçamento público do ano? Ora, elementar, meu caro Odson. Vamos ver se é possível cortar outro tipo de gasto para esse pretendido equilíbrio, né? O equilíbrio fiscal, né? O dito equilíbrio fiscal. E aí, Heitor vai nos desvendar o crime de lesa pátria, naturalizado pelos chefões, ancorados no topo lá da pirâmide e que manipulam o sistema financeiro. Porque eles inventaram, né? Inventaram para o governo, inventaram, sei lá, quem que inventou essa pomba, que é a invenção da emissão de títulos da dívida pública, que é um verdadeiro conluio, né? Que entra todo mundo na jogada. E o que é isso? É o poder, é a união entre o poder político e o financeiro. E o que quer dizer isso? Se os gastos do governo são maiores do que a arrecadação de impostos, ele emite títulos chamados títulos da dívida. São papéis sagrados, pois se ele recebe grana antecipadamente, depois vai ter que pagar com juros e bônus, né? E sem refresco de quantidade ou prazo, não tem isso não. E a prática vai passando de mão em mão, né? De governo a governo, de pai para filho, para neto, para bisneto. E quanto custa ao país? Né? Eis a questão. Heitor nos dá os dados. Heitor nos dá os dados. Recente 2023, e nos mostra que quase 43,3% do orçamento federal é separado de forma sagrada, sacramentado, para pagar os juros e rolar a dívida pública, ou aquele papelório que eu já expliquei. E que isso representa em termos de grana? Vou dizer, vocês vão ficar estarrecidos. 1,9 trilhão de reais, agora, 2023. Ou seja, 1,9 trilhão de reais significa 11 zeros. Tem 11 zeros no 1,9 trilhão. A título de comparação, vamos ver qual é a porcentagem do orçamento que vai para a saúde. Nós falamos que esse 1,9 trilhão representa 43,5%, né? Para a saúde vai 3,37%. Ou seja, não chega nem a 4%.
Então, para a dívida pública vai cerca de 40% a mais, porque 43,3%. Então, quase 40% a mais. 40% a mais. 40% é quase a metade do orçamento. Não é brincadeira, não. 43%, quase a metade do orçamento. A metade é 50%, claro. Então, não é brincadeira. E para isso, para a saúde. E para a educação? Para a educação é 3,37%, que também é uma arrasa, né? Arrasa, como a gente diz, arrasa quarteirão, né? Então, evidentemente, que parece até uma brincadeirinha, né? Uma outra pergunta. Por que o novo projeto para mudar esse teto, né, precisa que vá ao Congresso e não vai, está demorando aí no Congresso? E por que o novo governo precisa tanto dessa aprovação e acabar com essa questão? Porque, olha só, ele precisa de ativar o aumento da Bolsa Família, o projeto Minha Casa Minha Vida, investir em obras de infraestrutura, acelerar o crescimento do país, desenvolver o ensino básico, aumentar o piso nacional dos professores, promover empregos, desenferrujar e azeitar a máquina nacional paralisada por uma inércia que a gente assistiu nesse último quinquênio. Tá bom? Então, aí chega de Heitor, com tanto problema, vamos ao Leon. Vamos ver se o Leon também nos trouxe problema. Trouxe. Nosso companheiro Leon Aires tece interessantes comentários sobre o significado da visita do presidente da China ao presidente da Rússia. Ou seja, o Xi Jinping visitando o Putin, né, o Vladimir, neste período em que a guerra dos russos contra a Ucrânia já completou um ano. Em síntese, ele enfatiza as questões de ordem política e econômica como um pano de fundo ao surgimento de uma nova ordem mundial, em que a hegemonia dos Estados Unidos está em franco declínio. Repetindo, qual é essa guerra? Será que é apenas uma guerra entre a Rússia e o Vladimir Putin em relação ao seu vizinho, né, a Ucrânia? Não, não é. Na realidade, é uma guerra por uma hegemonia. Essa hegemonia é de quem? Sempre foi dos Estados Unidos, né, que tem uma aliança com a Europa, né, e contra agora o aumento do poderio chinês e russo, né? Então é isso, está havendo uma outra jogada internacional. Então aí acaba surgindo guerras, conflitos, e esses conflitos são movimentados e estimulados o tempo todo, o tempo todo. Então, a gente sabe que a hegemonia dos Estados Unidos está em declínio. Agora, enquanto esse declínio não é aceito, não é incorporado a uma nova questão internacional, ficam essas lutas, né, pontuais. Aí o nosso amigo Leon Ares, ele enfatiza que as guerras surgem como essas mudanças mesmo, né? Mas ele também tem uma crítica a fazer. Ele diz que o bufão é o Zelensky, né? Quando a Rússia atacou a Ucrânia, esse bufão estava muito depauperado, porque ele tinha sido acusado de corrupção, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que a Rússia achou que era o momento ideal. E aí houve um desgaste político da Rússia, no caso, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque quem estava desgastado era o Zelensky, agora quem está sofrendo um desgaste não deixa de ser o Putin, né? E aí
essa coisa assim. Agora eles vão se encontrar, né? O Putin vai se encontrar com o líder chinês, né? Então, aí a gente vai ver como é que a questão vai ficar. Mas aí o Leão também nos mostra a questão chinesa também. O que é a China? Como é que a China se transformou tanto? Então, ele tem uma leitura também histórica, né, da China, desde a época do grande do Império Mongol, né, que é do Gengis Khan, né, o Império Mongol, que se estendia da China até o Golfo Pérsico, né, e até os desertos lá da Sibéria, até as florestas indianas, né? E hoje é que frisar sobre um novo momento e sobre a nova Rota da Seda, que não deixa de ser o projeto moderno, como se fosse uma reverberação, como se fosse uma reedição, claro que não é isso, mas do antigo Império Mongol, né? E aí, porque, olha só, esse projeto, né, a nova Rota da Seda, ela pega países da Europa, né, e o Império Chinês está se expandindo, está vendendo para todo lado, porque vende tudo, né? Os chineses estão vendendo, países da África, da América Latina, da Europa mesmo, para todo lado. E, concluindo, é uma ponta, né? Esse conflito é uma ponta do iceberg, né? É uma ponta do iceberg e que fica disfarçado em OTAN, né? Você pode falar OTAN, pode falar NATO, né? O que é a NATO? É a OTAN de trás para frente, né? Mas também o outro lado tem os BRICS, porque, a bem da verdade, a Rússia está se aliando, né, através dos BRICS, né, que esses BRICS também têm tendência a evoluir. Então, é Brasil, é China, é Índia, é África do Sul e é a Rússia, não é isso? E outros países vão participar desses BRICS. Agora vamos passar para a Agatha Amaral, que eu já falei muito sobre os três temas, e agora vamos falar sobre a Agatha Amaral, cujo tema tem a ver com a educação e com a construção do sistema no último no último quadriênio, com a diminuição do investimento, cujas razões já foram explicitadas até pelo Heitor, né? Saúde, investimento da saúde e da educação está em declínio, não é isso? Então, a gente viu que os recursos são pífios, né? E ela vai, a nossa Agatha, vai mais longe, nos fala do desserviço do governo Temer, porque, na realidade, essa reforma começou no governo dele. No setor da educação, houve um desserviço porque ele propôs, a toque de caixa, uma reforma do ensino médio de forma absolutamente arbitrária, sem ouvir a sociedade, sem incluir professores e alunos. Aliás, nessa reforma, o professor é absolutamente ignorado, não só como protagonista, como construtor de diferentes formas de conhecimento e com reflexo, inclusive na perda da autonomia do corpo docente, seguido da redução salarial a níveis ínfimos e degradantes. Então, o professor agora não serve para nada, não quer, nem é ouvido. Como é que você vai fazer uma reforma? Uma reforma da educação, do ensino médio, e não vai ouvir o professor que está lidando com essa questão diuturnamente, né? 10, 12 horas por dia. Como é que ele não é ouvido? Como é que os alunos também, que têm todo o interesse em uma reforma que lhes favoreça, também não é ouvido? Isso aí é um absurdo, absolutamente um absurdo. Então, vamos ver como é que fica essa questão, porque também, sabe, muita coisa que foi desconstruída no governo passado agora está sofrendo uma revisão. É possível que também haja uma revisão dessa questão
da reforma do ensino médio, quem sabe se vai haver, mas, por enquanto, não se tá, ainda há um certo silêncio sobre isso. Então, vamos ver, a gente tem que puxar a questão e começar a debatê-la. E eu fico por aí pedindo, agradecendo, pedindo mais uma vez desculpa a vocês e falando que não deixe de nos encontrar nas manhãs, na próxima semana e nessa semana ainda, que está começando, né? Então, hoje é o segundo dia, mas ontem já começou com o Heitor, que eu ainda nem falei sobre, mais uma vez, qual foi o tema econômico. Vou deixar para o final, né? Então, muito obrigado e até a próxima.